Olá amigos do canal Tudo sobre Geografia. Hoje nós estamos novamente com o nosso Minuto Geográfico abordando um tema atual, e o assunto de hoje, o assunto dessa semana é a questão do transporte no Brasil, o movimento dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros que está afetando todo o país, e nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto, pois além de ser um assunto que afeta a todos nós, você aí na sua cidade, eu aqui na minha, também é um assunto que pode ser cobrado no Enem, de alguma forma. Então nós vamos falar, não vai ser uma aula, não vai ser uma explicação bem profunda, mas nós vamos levantar algumas questões que vão te ajudar na hora de fazer a sua prova do Enem. E também vai servir para você que não está entendendo o que está acontecendo, vai ser uma forma de esclarecer o assunto. Bem, então antes de começar a falar do tema, nós vamos hoje falar sobre essa questão do que os caminhoneiros querem, porque todos estão sendo prejudicados. Vamos falar sobre a questão do transporte no Brasil, mas antes eu quero convidar você que é novo no canal a se inscrever. Nosso canal já está chegando aí pertinho dos 7.000 inscritos. Nós fazemos conteúdos semanais, tanto aulas de geografia voltadas para o Enem, como assuntos relacionados a atualidades como esse que nós vamos tratar hoje. Então se inscreve aí, se você já é inscrito no canal, deixa o seu like, compartilhe o vídeo e vamos lá. Bem, então a primeira questão que surge é o que os caminhoneiros querem, tá? Então a primeira pergunta é essa. Bem, as principais reivindicações dos caminhoneiros são a diminuição dos tributos sobre o diesel, que é o combustível dos caminhões, e também uma correção na tabela de preços para o frete. Então nós sabemos que boa parte dos caminhoneiros, eles trabalham por conta própria, eles são donos dos seus caminhões, e aí eles pegam frete para poder levar a mercadoria para outro lugar do país, para outra região, e aí boa parte desse frete fica no combustível. Tá? Então nesse mês aí de maio, houve 12 aumentos de combustível, tanto do diesel como da gasolina. Então eu fico imaginando aí alguém que trabalha com caminhões tendo que perder, porque só aumenta, o combustível não abaixa o preço, tendo que perder com esses aumentos que ocorrem praticamente diariamente, toda semana tem acontecido isso. Então chegou um ponto que não deu mais para aguentar, então os caminhoneiros começaram esse movimento. Aí surge uma outra pergunta: por que todos estão sendo impactados? Por que todo mundo está sofrendo com isso, já que é um movimento dos caminhoneiros? Bem, a resposta é que o Brasil depende muito das rodovias para transportar bens, pessoas e produtos, como matérias-primas e insumos como os combustíveis. Então, nós vamos até dar uma olhadinha aqui no mapa das rodovias. Veja só, o Brasil, na questão das rodovias, de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, há conexões por meio das rodovias. E aí nesse mapa nós temos até as rodovias que são pavimentadas, outras sem pavimentação, mas a grande verdade é que o Brasil todo está conectado por meio das rodovias, então nós somos extremamente dependentes desse tipo de transporte. Para vocês terem ideia, veja aí esse mapa das ferrovias. Então nós temos aqui uma tímida malha ferroviária aqui nessa região aqui, na região sul e sudeste do Brasil, e uma tímida malha ferroviária também no nordeste. No norte praticamente não existe. Boa parte das conexões de transporte no Brasil é feita por meio exclusivamente de caminhões. É claro que o Brasil, pela sua extensão, poderia aproveitar mais a questão das ferrovias, Poderíamos ter aí ferrovias conectando o Brasil todo, da mesma forma que acontece com as rodovias, e até porque o transporte ferroviário ele é muito mais barato do que o transporte por caminhões, e aí o Brasil fica dependente do transporte por caminhões. Então é por isso que está esse caos todo que nós estamos vendo aí no país. E quais são os impactos que isso tem causado nessa semana? Bem, são vários os impactos. Um deles são os bloqueios de estradas,
Brasil de norte a sul está com as estradas bloqueadas, dá um determinado horário do dia, algumas cidades fecham aí as suas estradas, outras estão fechadas já por 3 dias. Está acontecendo em muitas cidades a redução da frota de ônibus, porque está acabando o combustível dos ônibus, então está havendo aí uma redução da frota para que não pare de vez. Também a falta e variação no preço de frutas, legumes e verduras, né? Ou seja, os alimentos, como não está chegando, os caminhões não estão levando os alimentos até o seu destino, supermercados e comércio, então começou a faltar esses produtos em muitas cidades e até mesmo os combustíveis, né? Porque quem leva o combustível até o posto são os caminhões, então como eles não estão trabalhando, está acabando aí os combustíveis nos postos do Brasil todo. E com a falta de combustível para as termoelétricas, está havendo também racionamento de energia em Rondônia. Então veja só quantas pessoas, né, quantas áreas estão sendo afetadas, eu falei só um pouco. Também com a falta de produtos químicos para tratar a água, algumas companhias de água também estão pedindo para economizar água. Isso já está acontecendo lá no Rio de Janeiro e vai acontecer em outras partes do Brasil também. Em alguns estados está faltando medicamentos, até mesmo cirurgias estão sendo adiadas devido a essa questão aí do transporte. Mesmo com planos de contingência, aeroportos estão funcionando normalmente em alguns lugares, porém, devido aí a essa falta de combustível, provavelmente, se continuar nos próximos dias, os aeroportos vão ser afetados. Olha só o impacto que está trazendo. O problema é com os caminhões, mas afeta todas as áreas do Brasil. Além dos caminhoneiros, outras categorias também estão tentando aderir aí a esse movimento, como por exemplo motoboys, podemos falar dos guincheiros, em alguns lugares até mesmo motoristas de ônibus estão querendo aderir a essa greve, e ela afeta também educação, portos, segurança. Por exemplo, aqui na minha cidade, o caminhão do lixo não vai passar porque o aterro sanitário para onde que o lixo é levado fica em outra cidade, uma cidade vizinha. Então, como as estradas estão bloqueadas, o lixo, a coleta de lixo vai ser suspensa. E aí vai, são vários pontos que aí o slide está trazendo, mas a verdade toda é que o Brasil está um caos. E isso tudo devido a esse movimento dos caminhoneiros. E aí, para poder te ajudar a entender por que esse movimento, o que eles estão questionando, veja aí essas tabelas aí que está aparecendo, esses gráficos aí na tela. Vejam o seguinte, que boa parte do preço do combustível, tanto da gasolina como do diesel, é composto de impostos. Veja só, de ICMS, CID, PIS/PASEP e COFINS, olha só, 29% e 16%, que dá aí 44%, 45% só de impostos, tá vendo? Então, já pensou? Se a gente consegue retirar esses 45%, como não ia ficar mais em conta o uso desses combustíveis? É claro que o governo não vai tirar tudo, mas ele precisa cobrar 45% de imposto em cima da gasolina. A mesma coisa acontece aqui com o diesel. O diesel tem aqui, olha só, 16% mais 13% ICMS e CID, que vai dar ali 29% de impostos, né? Praticamente 30% de imposto no preço, sem contar, né, outros impostos, porque a gente está falando aqui de combustível, mas se você olhar que você precisa pagar o imposto do seu veículo todo ano, essas viagens que os caminhoneiros fazem, eles pagam muitos pedágios, é uma série de impostos que no final só reduz, né, o lucro desses trabalhadores. Portanto, esse movimento é válido, apesar de estar prejudicando aí, né, nosso dia a dia, nossa rotina diária, mas é uma luta que se faz necessário para que esses políticos possam, né, dar uma aliviada na barra, não só deles, mas na nossa também, tá? Então, é assim que é calculado aí o preço dos combustíveis e por isso que está havendo essas manifestações, tá? Então, pessoal, o que deve ser feito? Bom, o governo precisa reduzir o preço dos combustíveis para valores que sejam justos, para que a economia volte ao normal.
Tá? Então eles estão querendo abaixar aí 0,25%, 15 centavos no preço do diesel, da gasolina. Isso não vai resolver nada, tem que ser algo real, tem que ser algo que vale a pena. Tá? Então, igual nós vimos aqui, 45% do preço da gasolina é imposto, 30% do preço do diesel é imposto. Então dá para reduzir mais, tá? Dá para reduzir mais, e a situação do Brasil chegou onde chegou devido à corrupção. Então não somos nós que devemos pagar a conta, certo? Muito bem, agora eu quero saber a sua opinião, o que você acha que deve ser feito para que essa situação seja resolvida. Comente aí, né, aqui embaixo nos comentários, eu quero saber a sua opinião, eu quero saber qual é a situação aí na sua cidade, tá tudo bem, tá funcionando tudo certo, ou a sua cidade está sofrendo com essa paralisação dos caminhoneiros. Então, deixe o seu comentário aí, pois a sua opinião é sempre muito importante para nós aqui no canal Tudo Sobre Geografia. Bom, então chegamos ao final. Falei de uma forma bem breve, bem simples sobre esse assunto. Espero ter te ajudado. Se esse vídeo foi útil para você, se inscreva no canal, deixe o seu like. O seu comentário é sempre muito importante e ajude outras pessoas a entender o que está acontecendo no Brasil por compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o nosso próximo Minuto Geográfico. Tchau!